A OpenAI lançou o ChatGPT Saúde, que conecta registros médicos e apps de bem-estar para orientações personalizadas. Dizem que treinam um sistema avançado, capaz de executar trabalho de escritório de ponta a ponta, com dados reais das tarefas do ambiente de trabalho. Além disso, o GPT-52 quebrou o recorde de raciocínio no ARC Inteligência Geral Artificial, 2 com a OpenAI comentando sobre capacidade. O excesso, como esses modelos, já está à frente até mesmo de como os humanos sabem usá-los. Tudo bem? Então vamos começar com o maior lançamento oficial, ChatGPT Saúde. A OpenAI lançou uma experiência focada em saúde e bem-estar no ChatGPT. E o ponto principal aqui é que isso foi construído como um espaço separado, não apenas um chat comum onde você faz perguntas sobre saúde como sempre fez. A empresa agora trata a saúde como categoria principal e afirma que esse já é um dos motivos mais comuns para usar o ChatGPT. Segundo a OpenAI, mais de 230 milhões de pessoas usam o ChatGPT semanalmente para perguntar sobre saúde e bem-estar, com base em conversas desidentificadas. Esse número é insano. Basicamente, é a base de usuários de uma grande rede social só fazendo perguntas sobre saúde toda semana. Então, eles estão transformando essa demanda em uma experiência dedicada. Veja as mudanças na saúde. Agora, suas informações podem ser conectadas, pois antes ficavam espalhadas entre portais de exames e consultas. Anotações, um PDF baixado e esquecido, Apple Health registrando passos e sono, MyFitnessPal com macronutrientes, app do Wearable, tudo desconectado. O App Saúde está tentando se tornar o lugar onde todas essas informações se encontram. Usuários podem conectar registros médicos e apps de bem-estar ao saúde, como Apple Saúde, MyFitnessPal e Function para registros médicos. OpenAI, junto com a Bewell, considerada a maior e mais segura rede de dados de saúde conectados ao vivo para consumidores. O Saúde pode se conectar a algumas fontes de registros médicos dos Estados Unidos da América e, após conectar os dados, permite fazer perguntas mais avançadas usando seu contexto pessoal. A OpenAI diz que o Saúde ajuda você a se sentir mais informado e mais preparado, especialmente para conversas médicas importantes, para que você possa interpretar resultados de exames com mais contexto. Prepare-se para consultas, acompanhe tendências ou otimize sua rotina de bem-estar com seus dados conectados. Eles citam decisões de seguro, avaliando vantagens e desvantagens com base nos padrões de saúde de cada um. Isso não é conversa de chatbot, é suporte à decisão. Agora, a OpenAI adota uma posição bem específica sobre o propósito da saúde. Eles dizem que isso ajuda as pessoas a terem um papel mais ativo na compreensão e no gerenciamento da saúde e do bem-estar. Eles afirmam que apoia tanto questões do dia a dia quanto padrões de longo prazo, não apenas momentos de doença. Eles destacam a colaboração com profissionais de saúde, que ajuda o paciente a se preparar melhor para as consultas. Esse foco em preparação e compreensão está presente em toda a cobertura do lançamento. Um artigo destaca a OpenAI como protagonista na inovação em saúde digital, especialmente em regiões como Oriente Médio e Norte da África, onde sua adoção cresce. A direção do produto está clara. A OpenAI quer que a saúde seja central na gestão pessoal. O ponto principal do lançamento é a privacidade e segurança. Essa categoria depende da confiança. O recurso de saúde foi criado como compartimento separado no ChatGPT, com proteções extras. Eles utilizam frases como proteções em camadas e oferecem usos específicos para a saúde, com criptografia e isolamento criados para manter conversas sobre saúde protegidas e compartimentalizadas. Eles prometem de forma direta. Conversas sobre saúde não treinam os modelos fundamentais da OpenAI, ao menos por enquanto. Agora, uma breve pausa para um desvio. Se você trabalha muito com inteligência artificial e acaba pulando entre diferentes modelos só para ver qual realmente se encaixa em uma tarefa, o patrocinador de hoje, Mammoth, torna todo esse fluxo de trabalho muito mais fácil. Mammoth reúne a maioria dos principais modelos de inteligência artificial em um só lugar: Claude, GPT Gemini, Llama, Mistral, Grok, DeepSeek e Perplexity para pesquisas aprofundadas, além de modelos de imagem como Flux, Nanobanana e Recraft, e tudo funciona em um único painel. O que realmente ajuda no uso do dia a dia é o sistema de comparação.
Você pode enviar o mesmo prompt para diferentes modelos ao mesmo tempo e ver instantaneamente como cada um responde. Isso facilita escolher o modelo certo para escrita, pesquisa, análise ou imagens sem precisar adivinhar. É possível criar mamutes personalizados, com instruções específicas para tarefas recorrentes e organizar tudo em projetos. O Mammoth prioriza a privacidade. Baseado na Europa, armazena dados na Alemanha de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Os modelos não usam seus dados para treinamento, prompts não são retidos e o histórico pode ser apagado a qualquer momento. Os planos começam em cerca de 10 euros por mês, ou aproximadamente $12, e já é utilizado por centenas de empresas e instituições públicas. Confira usando o link na descrição. Certo, agora voltando ao vídeo. Eles também separam o sistema de memória. Health tem memórias separadas, armazenamento separado para aplicativos conectados e arquivos. Isso não se mistura com seus chats normais. Os chats de saúde continuam no histórico para você acessá-los depois. As informações continuam no setor de saúde, e a OpenAI explica as regras de limite. Eles permitem que fatores fora da saúde, como mudar de estilo de vida ou cidade, ajudem na saúde quando preciso. Já o contexto de saúde fica restrito à área de saúde e não volta para chats comuns. Chats normais não acessam arquivos ou memórias de saúde, funcionando como uma via de mão única. Você pode ver ou apagar memórias de saúde a qualquer momento, na saúde ou nas configurações. Eles citam a autenticação multifator como proteção extra contra acessos não autorizados e mencionam os aplicativos e integrações. A OpenAI ressalta que aplicativos só se conectam com permissão explícita, mesmo se já estiverem no seu chat GPT. Então, conectar o MyFitnessPal ao Health não é automático, você escolhe isso. Eles afirmam que apps no Health devem cumprir requisitos de privacidade e segurança, passando por revisão extra. Eles mencionam princípios como coletar apenas o mínimo de dados necessário, e quando você conecta a um aplicativo, eles orientam você sobre quais dados o terceiro pode coletar. E aqui está a parte que importa para a confiança. Eles dizem que você pode desconectar um aplicativo a qualquer momento, e ele perde o acesso imediatamente. O mesmo vale para registros médicos. Agora você pode remover o acesso nas configurações. A OpenAI diz que trabalhou com mais de 260 médicos em 60 países, em dezenas de especialidades, ao longo de 2 anos. E o feedback não é pequeno. O grupo avaliou respostas do modelo mais de 600 mil vezes em 30 áreas de foco. Não basta perguntar aos médicos o que pensam. Isso parece uma avaliação completa e um processo de reforço, onde o feedback dos médicos molda como o sistema se comunica, quando ele aumenta a urgência, como ele apresenta os conselhos e como prioriza a segurança. E para medir tudo isso, a OpenAI criou o Health Bench. Descrito como uma estrutura de avaliação informada por médicos, eles dizem que avalia as respostas usando critérios escritos por médicos que refletem como os clínicos julgam a qualidade na prática, segurança, clareza e escalonamento adequado, respeitando o contexto. Agora vamos divulgar os detalhes gradualmente. O acesso antecipado começa com usuários selecionados e depois se expande globalmente para web e iOS. Você pode entrar na lista de espera. Eles também fornecem as regras de elegibilidade. O acesso antecipado está disponível para usuários dos planos gratuitos Go Plus e Pro, exceto no Espaço Econômico Europeu, Suíça e Reino Unido. Regiões do Espaço Econômico Europeu e Reino Unido estão fora do acesso antecipado, provavelmente por questões regulatórias, de conformidade e integração com registros médicos. Alguns apps só funcionam nos Estados Unidos da América. O Apple Health exige iOS e mostra os apps disponíveis nele. Eles citam Apple Health Function, MyFitnessPal, Weight Watchers, AllTrails, Instacart e Peloton. Ele permite upload direto de arquivos, como prontuários médicos, resultados de exames, resumos de consultas e histórico clínico. Isso é saúde de verdade. Agora vamos falar do outro lado, pois eles também criam algo que pode impactar muitos empregos de escritório. A OpenAI está criando um sistema avançado capaz de realizar quase todas as tarefas de escritório e, muitas vezes, superar humanos nisso. Eles treinam isso com trabalho de escritório real, tarefas, entregas
e todo o fluxo de trabalho. Firmaram parceria com a Handshake AI, e eles estão coletando dados de trabalho de contratados de várias profissões, e a estrutura desses dados deixa o objetivo bem óbvio. Eles coletam 2 itens principais: solicitações e entregas de tarefas. Solicitações de tarefas são basicamente as instruções que você receberia de um gerente ou colega, alguém te dizendo para completar uma tarefa. Entregas de tarefas são os resultados finais apresentados, como documentos do Word, PDFs, apresentações em PowerPoint, planilhas do Excel e imagens. Essas tarefas não são pequenas. Eles pediram aos contratados trabalhos complexos que podem levar horas ou dias. Esse detalhe mostra que eles treinam seus sistemas em fluxos longos. O tipo de trabalho em que você começa algo, faz uma pausa, volta, refina, corrige erros, organiza arquivos e só então entrega uma versão final. Se bem escalado, você tem uma inteligência artificial que atua como funcionário virtual de escritório, um sistema de fluxo de trabalho. Há uma camada de segurança nisso. Contratados precisam remover dados proprietários e pessoais antes de enviar informações. Essa é a camada de proteção para evitar que dados de trabalho sensíveis se transformem em um desastre de privacidade. E esse tipo de sistema atinge primeiro os empregos de colarinho branco e, sinceramente, isso já está acontecendo. Isso agiliza o processo, afetando primeiro o trabalho administrativo, entrada de dados, agendamento, organização, planilhas e coordenação básica. Agentes de inteligência artificial já se destacam em tarefas repetitivas de grande escala. Depois, empresas já substituem equipes inteiras combinando um sênior e inteligência artificial para a criação de conteúdo e programação júnior. Essa tendência já é real e se intensifica com a evolução dos sistemas, que impactam fortemente o suporte ao cliente e se tornam mais parecidos com humanos. Como são treinados em fluxos reais de resolução de problemas, aprendem a lidar com reclamações, escalada, explicação de problemas e comunicação humana confusa sem travar. O trabalho jurídico também é afetado no nível júnior. Ler documentos legais, extrair pontos-chave, pesquisar, redigir. A inteligência artificial reduz esse tempo drasticamente. Finanças e contabilidade também são impactadas. Escrituração, cálculos de impostos. Empresas de auditoria já usam ferramentas de inteligência artificial em larga escala, o que reduz a necessidade de funções básicas de contabilidade. E no fim das contas, a conclusão é simples. As pessoas que aprendem a usar esses sistemas corretamente se tornam muito mais produtivas do que aquelas que não aprendem. Então, aprender a usar as ferramentas passa a fazer parte do trabalho, e habilidades interpessoais como liderança e negociação se tornam mais valiosas. O pensamento crítico se torna obrigatório porque a inteligência artificial ainda pode cometer erros e enganos com confiança. O mais importante é ser adaptável, pois todo o cenário muda a cada 6 meses. A terceira parte é quando a discussão sobre inteligência artificial generativa volta a ser interessante. Greg Brockman postou que o GPT-52 superou a média humana no ARCAGI-2. E isso é algo importante, porque o ARCAGI-2 foi criado para expor uma das maiores fraquezas dos grandes modelos. Significa corpos de abstração e raciocínio para inteligência artificial geral. Versão 2 criado como teste de raciocínio, sem favorecer memorização de padrões. Cada quebra-cabeça é uma nova tarefa, então não dá para treinar num grande conjunto de dados e conseguir uma pontuação alta facilmente. O objetivo é testar raciocínio abstrato, indução e transferência, aspectos ligados à inteligência geral. François Chollet e sua equipe lançaram o ARC Inteligência Geral Artificial 2 em 2025 com esse objetivo. Chollet já disse muitas vezes que se um sistema só tem bom desempenho em distribuições que já viu, ele não tem o que é necessário para ser uma inteligência geral artificial. Então, o ARC não testa quem treinou com mais textos da internet, ele testa se o sistema consegue descobrir uma nova regra com poucos exemplos, como os humanos fazem. Por isso, o ARCAGI-2 está ligado ao paradoxo do desempenho, tema discutido por Ilya Sutskever. Modelos podem ir bem em benchmarks, mas falhar no mundo real. O ARCAGI-2 busca resolver isso ao exigir que lidem com tarefas inéditas, onde o reconhecimento de padrões não é tão útil. Aqui fica ainda mais interessante. O salto recorde não foi só um modelo melhorando. O sistema Poetic, baseado no GPT-52X High,
superou as expectativas no Arcai 2. Poetic atingiu 75 de precisão no ARC, Inteligência Geral Artificial 2, mantendo o custo abaixo de $8 por pergunta. E isso foi 15 pontos percentuais acima da melhor pontuação anterior. E a parte interessante é como essa pontuação se compara à dos humanos. No ARCAGI 2, a precisão humana média é cerca de 60. O GPT-52 X-High já se aproximava desse nível. Então, Poetic elevou isso de um território próximo à média humana para sólidos 75, o que basicamente significa sair do nível básico humano para claramente acima dele. O principal é como Poetic chegou lá. Eles não afirmam avanços mágicos no treinamento, nem treinaram o GPT-52 especificamente para o ARC. Eles promovem a arquitetura metasistêmica, ou seja, a orquestração do design de sistemas em software, criando um sistema que aciona o modelo corretamente até resolver a tarefa. Assim, não é só o modelo que evolui, mas o sistema fica mais inteligente. O ranking mostra o Gemini 3 Deep Think Preview, com cerca de 46 pontos, bem atrás do GPT-52, além de custar um pouco mais. Então você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Os modelos estão melhorando e os sistemas em volta desses modelos estão multiplicando o desempenho. E é aqui que a própria linguagem da OpenAI fica realmente interessante, porque eles estão apostando forte nesse termo, excesso de capacidade. Eles basicamente reconhecem que os modelos já são capazes de muito mais do que as pessoas estão tirando deles. Existe uma diferença entre o que os modelos podem fazer e como os humanos realmente os utilizam. O gargalo não é mais a inteligência bruta, e sim o lado humano, os fluxos de trabalho, os hábitos, a integração e a capacidade de transformar potencial bruto em resultados reais. O que você acha mais perigoso? O ChatGPT saber seu histórico médico ou saber fazer seu trabalho? Comente, pois isso gera opiniões divididas. Curta e inscreva-se no canal e obrigado por assistir. Até a próxima!